Olá, olá, galerinha do bem. Estamos de volta para mais uma aula de ensino religioso e estaremos dando sequência na aula de hoje a uma série de aulas sobre a pessoa de Jesus Cristo. A nossa ideia é estudar alguns fundadores, alguns líderes, né, de algumas religiões. Então, como nós moramos num país cristão, ou pelo menos as pessoas se dizem que são cristãos na sua maior parte, nós estaremos estudando de uma maneira mais aprofundada a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, abordaremos na aula de hoje o nascimento de Jesus. Na aula passada, nós estudamos os milagres de Jesus, né? Então, na aula de hoje, vamos para o nascimento de Jesus, que é justamente uma das grandes comemorações que nós encontramos no Brasil, né? O período natalino, aquele período aonde se celebra o nascimento de Jesus Cristo. Então, vamos para mais uma aula. Então, vamos fazer uma leitura bíblica no texto bíblico, né? Aonde está narrando o nascimento de Jesus Cristo, né? Então, é o texto de Mateus, que é um evangelho, no capítulo 1, do verso 18 ao verso 23. Eu acho que eu já falei para vocês, né, que a Bíblia ela é dividida em livros, o livro é dividido em capítulos, que são essas partes maiores, e as partes menores é chamada de versículos. Então aqui nós temos um texto do Evangelho de Mateus, do capítulo de número 1, e aqui nós leremos o verso 18, 19, o 20, o 21, o 22 e justamente o 23, né? Então, se você pegasse uma Bíblia, as primeiras Bíblias, e fosse ler, é muito bem certo que você teria de traduzir o Novo Testamento do grego para o português e o Velho Testamento, né, do hebraico para o português. Então, as primeiras Bíblias foram escritas nessas duas línguas, né, nesses dois idiomas, né? Então, se você fosse ler também uma dessas primeiras Bíblias, os textos, eles não estavam divididos em capítulos e também não estavam divididos em versículos, era como se fosse misturado, né? Mas para facilitar a nossa compreensão, foi feito não vou dizer que foi uma adaptação, mas foi feita este método, esse meio para facilitar a nossa compreensão. Então, passaremos aí a leitura do nosso texto. Deixa eu pegar aqui o meu apontador. Então, vamos lá. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, se referindo aqui aos profetas do passado, que já profetizaram sobre o nascimento de Jesus. Aí diz assim: eis que a virgem conceberá
e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que a palavra Emanuel significa Deus conosco. Então este é o texto que vai narrar o nascimento de Jesus Cristo, tá certo? Um texto muito bonito, muito expressivo e um texto muito importante, né? Então, os pais de Jesus Cristo foram José e Maria, né? Então a gente pode até dizer assim como se fossem pais adotivos, né? Porque na verdade Jesus, antes de nascer aqui na Terra, ele já existia de eternidade em eternidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais na frente, dizendo que Jesus Cristo ele é Deus. Então, diferentemente de qualquer ser humano que passa a existir depois que ele é fecundado no ventre da mãe, Jesus ele já existia juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, que é a Trindade, já existia de eternidade em eternidade. Então, ele veio aqui para a Terra para exercer uma grande e importante missão. Então, vamos para a nossa aula. Então, vamos falar, responder aqui pelo menos 4 ou 5 perguntas. O que foi o nascimento de Jesus? O texto diz assim: o nascimento de Jesus foi assim. Então, vamos tentar responder algumas perguntas, né? A primeira delas, o nascimento de Jesus Cristo foi o quê? Foi um cumprimento de uma profecia. Então, o nascimento de Jesus Cristo, ele foi um cumprimento, foi uma realização de uma profecia que existia há milhares de anos, né? Então, para vocês terem uma ideia, antes mesmo de Maria ela conceber José, antes dela conceber Jesus, melhor dizendo, já existia uma profecia lá no Velho Testamento que dizia que Jesus Cristo ele nasceria. O texto, né? Antes de Jesus Cristo nascer, Isaías já tinha profetizado 700 anos que Jesus Cristo ele nasceria. Então, vamos lá. Então, o nascimento de Jesus foi um cumprimento de uma profecia. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará de Emanuel. O mesmo profeta Isaías, ele vai dizer: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Isaías 9 e verso de número 6. Então, o nascimento de Jesus foi um quê? Foi um cumprimento de uma profecia. Antes dele nascer, já existia uma palavra dos profetas lá no Velho Testamento, dizia: um dia uma virgem ela vai dar à luz e vai nascer Jesus, que a palavra Jesus significa Salvador. Vai nascer o Salvador, vai nascer o Messias, vai nascer aquele que vai redimir o homem de seus pecados. Então, o nascimento de Jesus foi um cumprimento de uma profecia. A segunda coisa, o nascimento de Jesus foi o quê? Foi um milagre. O nascimento de Jesus foi um milagre. O texto que nós lemos lá de Mateus 1 e o verso 18 diz assim: o nascimento de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida do Espírito Santo, ou grávida pelo Espírito Santo, né? Então, qual foi o milagre
que aconteceu no nascimento de Jesus. Uma virgem deu à luz, né? A virgem deu à luz. Você já faz o 8º ano, com certeza já estudou na matéria aí de ciência os sistemas, né, do corpo humano, o sistema respiratório, o sistema digestório, e com certeza você já estudou o sistema reprodutor, e você sabe que para que um homem e uma mulher, logicamente, hoje você pode ter algum tipo de tecnologia que pode ter um tipo de inseminação artificial, mas vamos falar de modo geral. Então, para que uma virgem ela venha dar à luz, ela venha engravidar, ela precisa ter relações sexuais, ela perde a sua virgindade, tem relações sexuais e engravida. E depois dessa gravidez, ela passa a ter o bebê. Então, com Jesus foi diferente. A sua mãe, Maria, era uma camponesa, era uma mulher serva de Deus, era uma mulher íntegra. Ela namorava com José. E aquele namoro era um namoro santo, era um namoro onde eles não se deitavam, onde eles não tinham relações, não tinham intimidade sexual. Então, mesmo ela estando naquela pureza, naquela simplicidade, Deus falou com ela dizendo que ela iria engravidar, que ela iria receber no seu ventre o Salvador do mundo. Jesus Cristo viria e estaria nascendo dela, né? Então foi um milagre. Uma virgem daria à luz, né? Então o nascimento de Jesus Cristo foi desta maneira. E é interessante que quando José ficou sabendo, até mesmo talvez por ela mesma, dizendo que ela ia ser mãe, e daí José ficou talvez meio que desconfiado. Como é que eu vou acreditar num negócio desse? Como é que essa mulher diz que está grávida, que vai ter um filho, se a gente ainda está namorando? O que é que a sociedade vai dizer? O que é que o povo vai dizer de mim? Vão ridicularizar, vão até talvez querer matar essa mulher, porque vão acusá-la de adultério, vão acusá-la de prostituição. Aí José, ele planejou deixar ela em segredo, mas aí veio um anjo, ele estava dormindo, o anjo em sonho, o anjo diz: ó, José, não faça isso, não deixe essa mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo de Deus, é um plano de Deus para a raça humana. Então, o nascimento de Jesus Cristo foi um milagre. Uma virgem, uma mulher que era intocada, ela foi grávida, ela engravidou para ter o menino, né? Vocês sabem que os pais adotivos de Jesus eram Maria e José, tá certo? Uma outra coisa ainda, o nascimento de Jesus foi Deus encarnando, né? Isso aqui é a parte mais profunda da nossa aula de hoje, né? O nascimento de Jesus foi o próprio Deus vindo à terra e tomando a forma de homem, né? Então, Jesus Cristo, ele é o Deus encarnado, o Deus que se fez carne, o Deus que tomou a forma, o corpo humano, tá certo? Você sabe que Deus, ele é espírito e ele, o Senhor Jesus Cristo, ele se encarnou, né? Olha só o que é que está escrito em um livro do Novo Testamento chamado Colossenses, no capítulo 1, dos versos 15, 16 e 17. Diz assim, ó, ele, se referindo a Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, aquelas que a gente vê, e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que principados, que potestade. Tudo foi criado por meio dele
e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, é interessante quando você olha aqui algumas frases, você observa nitidamente que Jesus Cristo, ele é Deus, né? Diz que ele, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Se você quiser ver Deus, é você ver Jesus. Naquela época ele estava aqui em carne, né? Você sabe que Jesus ele veio, nasceu, cresceu, pregou, ele foi preso, ele foi crucificado, ele morreu numa cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou e depois ele voltou aos céus. Jesus está conosco hoje através do seu Espírito, tá certo? Então, Jesus, ele é o próprio Deus, né? O único Deus verdadeiro. Aí aqui o texto vai dizer que tudo foi criado por meio dele e para ele. Quem foi que criou todas as coisas? Quem criou todas as coisas foi Deus, foi Jesus, né? Diz que tudo foi criado por meio dele. Então, se tudo foi criado por meio de Jesus, ele não passou a existir no momento que ele nasceu de Maria, mas antes de todas as coisas, antes do universo ser criado, Jesus ele já existia junto com o Pai e com o Espírito Santo. Não é que sejam três deuses, mas três pessoas que faz Deus, que compreende Deus, né? Que então o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus, ou são Deus. Não são três deuses, mas um Deus só, um Deus trino, um Deus triuno. Então, aqui nós observamos, quando Jesus nasceu, Deus ele visitou a terra. Deus veio estar conosco. É tanto que o anjo vai dizer, lá no Velho Testamento, que o nome dele seria até Emanuel, que traduzindo seria Deus conosco, Deus presente. Não um Deus distante, mas um Deus sempre que está ao nosso alcance, ao nosso lado, né? Por isso que é importante a gente perceber essa presença de Jesus, tá certo? Então esta foi a nossa terceira verdade. O nascimento de Jesus foi o cumprimento de uma profecia. O nascimento de Jesus foi um milagre. O nascimento de Jesus foi Deus encarnando. E a quarta verdade, o nascimento de Jesus foi a maior prova de amor. Foi maior prova de amor. Então, a maior prova de amor de toda a humanidade foi o nascimento de Jesus. Foi Jesus Cristo vir a este mundo, né? E ele veio para cá com uma missão. Você sabe que esse texto que eu estou aqui colocando aqui na sua frente é o texto mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada. É o texto de Mateus 3, o texto de João 3:16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Deus ele resolveu enviar Jesus aqui para a Terra, quando Deus olhou aqui a raça humana toda contaminada, poluída, né, pelo pecado, pela a ideia da desobediência a Deus, o homem fazendo tudo aquilo que não agradava ao Senhor, inclusive como hoje ainda o homem ele está fazendo coisas erradas, matando, mentindo, adulterando, roubando, assassinando, se curvando diante de outros deuses, que isso aí é a chamada idolatria. O homem abandonou a Deus, fazendo coisas terríveis. Mesmo o homem se comportando desta maneira, aí o texto vai dizer, porque Deus amou o mundo. Então Deus ele amou o mundo de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão intensa, tão altruísta, que Deus ele enviou o seu Filho aqui para a Terra.
mandou o seu único filho. Ele veio fazer o que aqui na terra? Ele não veio tirar férias, ele não veio tirar fotos olhando para as obras que foram feitas pelas suas próprias mãos. Não, ele não veio passear, ele não veio tirar férias, mas ele veio cumprir uma missão. Ele veio morrer no lugar do homem. Ele veio para realizar a obra da salvação na vida do homem, né? Então ele morreu na cruz para que eu não morresse. Ele veio morrer na cruz para pagar uma dívida que o homem ele tinha do pecado, né? Então Jesus Cristo, ele é o próprio Deus que deu a sua vida em resgate da vida dos seres humanos. Então Jesus ele veio, então foi um amor, foi a maior prova de amor, porque você dá a sua vida por um filho é uma coisa, você dá a sua vida por um pai é uma coisa, mas você dá a sua vida por pessoas ruins, por pessoas más, por pessoas desobedientes. Foi isso que Jesus ele fez por cada um de nós. Ele deu a vida dele pela nossa. Então diz que ele amou o mundo, Deus amou o mundo, amou esse mundo aí, não é tipo assim o planeta Terra, mas é as pessoas, né? A raça humana, para que ele veio morrer numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, não se destrua, mas tenha a vida eterna, né? Então, se é uma coisa interessante que a gente nunca deve esquecer, é que Deus ele tem um profundo amor por cada um de nós, né? Então, finalizamos aqui a nossa aula, deixando aqui para vocês essas 4 perguntas para vocês responderem de acordo com a aula que você acabou de assistir. Procure enviar, fazer a sua devolutiva em até 24 horas. A aula parou por hoje. Até a próxima e que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele continue nos abençoando. Um joinha, joinha e até a próxima aula.